Agora no Conexão Poder, eu entrevisto a secretária municipal de Ordem Pública, delegada Juliana Palhares. Juliana, seja sempre muito bem-vinda aqui no Conexão Poder. Saiba que aqui sempre a gente tem esse espaço para a gente falar de informações que realmente façam diferença na vida das pessoas e, sobretudo, falar da cidade que queremos e o que ainda é um desafio para você na Ordem Pública, porque eu tenho conhecimento do histórico da secretaria, é uma secretaria desafiadora, porque você lida com diversos setores da sociedade. Então, seja muito bem-vinda para a gente conversar. Poxa, eu que agradeço o convite, estou sempre disposta a estar aqui, conversar, ainda mais com essa história que a gente já tem juntas. Sim, já entrevistei como delegada várias vezes. E de fato, é um grande desafio. Às vezes eu me pergunto, né, meu Deus, como que eu cheguei aqui, né? O que eu fiz para estar aqui? Então, mas é uma satisfação, um reconhecimento, eu fiquei muito grata, muito honrada. Eu não tinha uma proximidade com o prefeito Abílio, né, pessoal, de grupos, de conversas, né, mas eu recebi com muita satisfação o convite dele, senti que ele percebeu o meu trabalho. Foi pelo seu mérito, pelo trabalho, pela sua trajetória. E assim, fiquei muito honrada com o convite. Estava numa fase na Polícia Civil extremamente feliz, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos, uma seara que eu estava apaixonada, e eu sou apaixonada até hoje. Estava na titularidade, coordenando uma equipe maravilhosa, sabe, estava num momento de plenitude. E tem em trajetória um trabalho belíssimo na área do enfrentamento à violência contra a mulher. Eu preciso falar isso, porque foi em Várzea Grande, eu acompanhei muito de perto, e você fez uma caminhada admirável, sempre foi muito firme, né, com seus posicionamentos, e isso trouxe para a sociedade, especialmente em Várzea Grande, essa sensação de estar sendo ali representada, cuidada, protegida. Olha, Várzea Grande tem um lugar, sempre terá um lugar especial no meu coração. Porque quantos anos lá? Não, eu fiquei 6 anos em Várzea Grande, mas foram os primeiros 6 anos da minha carreira. Então eu me moldei como delegada lá, me moldei como policial lá, aprendi muito sobre a violência doméstica. E eu falo assim que eu não tenho vergonha de dizer isso, porque num primeiro momento a gente começa a medir a situação da próxima, né, daquela mulher, com a minha régua. O que é muito errado, porque eu não posso julgar o comportamento daquela mulher, muitas vezes que retomava aquele seu relacionamento doentio, e eu falava, mas por que você voltou? Você já tinha se desvencilhado, por que você reatou, né? Então eu tinha essa insistência de questionar e de julgar. E a partir do momento que eu falei, não é justo eu fazer isso com essa mulher, né? Ela tem uma trajetória de vida distinta. Ela mudou como ser humano. Me mudou como ser humano. Me fez uma pessoa melhor, uma mulher melhor, de saber me solidarizar com aquela mulher quantas vezes forem necessárias. Se, enquanto delegada, eu tivesse que atendê-la 1, 2 vezes, eu iria atendê-la sem julgamento. Óbvio, tentando dar a elas ferramentas para que ela se libertasse daquela situação. Inclusive, naquela época, nem a palavra feminicídio existia, né? Era um homicídio qualificado quando tinha repercussão, né? Muitas mulheres morrendo, né, desde aquela época, e hoje nós temos a visibilidade de ter um indicador próprio da violência contra a mulher. Isso é muito importante, né? E, infelizmente, é uma situação lamentável do nosso estado, quantas mulheres aí perdendo a vida, né? As famílias se perdendo. Recentemente nós tivemos em Lucas uma situação que me deixou perplexa, né? Matou a esposa, ainda tentou matar a filha. Assim, uma situação que nos impacta, né? Que nos deixa falar para que caminho nós estamos tomando, nossa sociedade está seguindo. O que está acontecendo? E o que está acontecendo, Juliana? Você tem essa experiência, você, embora hoje secretária, você tem essa formação, esses estudos, tem a vivência, né, do dia a dia de uma delegacia. Em Várzea Grande a gente tem a rede de enfrentamento, existem outros municípios. São pensadas políticas públicas, mas na sua visão, o que ainda falta para que a gente possa, de fato, mudar esse número? Eu estive aqui entrevistando a vice-prefeita, ela ficou na Secretaria de Assistência de janeiro a abril, e aí ela comentou que nesse tempo ela não teve tempo suficiente para fazer algo nesse sentido, embora tenha tido a experiência da Maria da Penha. Mas, na sua visão, o que ainda falta? O que a gente precisa fazer?
Olha, eu penso que nós avançamos em várias searas, legislativa, ferramentas, políticas públicas direcionadas, mas ainda elas são insuficientes. Eu penso que nós devemos fomentar o verdadeiro empoderamento de uma mulher, que ela consiga de fato se libertar e ter ferramentas ao alcance, seja no aspecto legal, de ter uma legislação firme, e nós avançamos muito nisso, né? Antes era um TCO, era um sacolão que se pagava, hoje nós temos aí penas pesadas, nós temos a prisão de ameaça, descumprimento de medida protetiva, botão do pânico, né? Então assim, a Polícia Civil evoluiu bastante, Patrulha Maria da Penha, nós estamos ainda, eu penso, num processo positivo de incremento de políticas públicas para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos algumas políticas estaduais em alguns municípios, mas eu penso que elas ainda são tímidas. Nós temos que dar essas ferramentas para que essa mulher consiga se libertar da violência e consiga verdadeiramente se empoderar. Poder ter ferramentas e políticas públicas que ela se desenvolva como ser humano, se desenvolva como profissional, que ela consiga se sustentar, que ela consiga ter uma rede de atendimento aos seus filhos digna. Enfim, não é só uma política de assistencialismo pura, não, é uma política de libertação. Porque quando você cria muitas políticas só assistencialistas, é importante, é muito importante, mas você escraviza, você torna muitas vezes a pessoa dependente daquilo e não dá outros meios dela falar, olha, já estou conseguindo andar com as minhas próprias pernas, eu consegui ferramentas de evolução profissional, de evolução no mercado de trabalho, e agora eu cedo o meu espaço para uma outra mulher que está precisando desse primeiro empurrão de assistência. E é importante você falar desses vários aspectos, porque no caso de Lucas, que você citou recentemente, a mulher era uma mulher empoderada, Sim, referência, premiada. Então é muito complexo. É preciso também olhar para o homem sob outro ponto de vista? Bem pontuado. Muitas vezes, óbvio, a gente vai focar na vítima, mas nós precisamos olhar para esses homens, né? Precisamos olhar também para a formação desses homens, o quanto de ranços, de crenças limitantes, indícios, também, né, que tem ali, porque tem alguma coisa, é preciso falar. É preciso falar. É preciso falar, desmistificar alguns assuntos, sabe? Eu sou favorável. A violência doméstica, ela não vitimiza só a mulher, ela vitimiza a família como um todo, né? E a gente precisa olhar também um pouco para esse homem e para as gerações aí que virão. Nós mulheres, nós temos essa obrigação, né, de formar os nossos filhos, as nossas filhas, para serem pessoas melhores do que a nossa geração foi, do que a geração que nos antecedeu foi, e assim, quem sabe, criarmos uma sociedade mais cidadã, né, mais respeitosa. Você falando dos filhos, chamar a atenção também, né, do pai, do marido, do irmão, do amigo, naquelas rodas, porque muitas vezes numa brincadeira tá ali tão claro o indício do preconceito, né, do machismo, da tentativa de dominação da mulher. Eu fui hoje de manhã, inclusive a minha cabeleireira a conhecia, né, a vítima de Lucas, essa mulher que foi vitimada, e elas fizeram cursos, né, e ela comentou assim que ela escutou numa roda, poxa, o que será que essa mulher fez para merecer morrer, né? Aí a gente ainda tem esse tipo de pensamento. O que ela fez? O que ela fez? Ela mereceu morrer? O que ela fez? Tipo, o que ela fez? Que ela tirou o cara do sério? Gente, olha que pensamento mais, sabe? É revoltante, repugnante isso, em pleno século XXI, né? Nós vivenciando esse horror que está sendo essa escalada do feminicídio, da violência na nossa sociedade, ainda ouvir uma pessoa fazer um comentário desse. Ontem eu vi um trecho de uma entrevista com um filósofo, e ele dizia assim que a sociedade onde os homens mais violentam suas mulheres, né, nas mais diversas formas de violência, é aquela sociedade em que os homens temem as mulheres. Temem a capacidade intelectual, a força, a capacidade de dominar vários assuntos. Então o homem, quanto mais inseguro, que pena. Que pena, né? Que pena, porque, assim, nós... Óbvio, né? Eu detesto generalizações, né? Nós temos homens maravilhosos, né? Que nos incentivam, que nos apoiam, que batem, que aplaudem o nosso sucesso como mulher, como esposa, como filha, como irmã. Mas que pena, né? Que ainda tem homens que temem essa nossa
alavancada, né, dessa nossa decolagem na sociedade, né? Que pena, é uma pena, né? Porque juntos a gente é bem melhor. Se às vezes sozinho uma mulher já é forte, imagina ao lado de um companheiro que a estimule. Que junta essas duas forças, né? Exatamente. E Juliana, vamos falar da nova lei do silêncio. Acompanhando toda a sua trajetória mesmo dentro da secretaria, já desde o início, quando você assumiu, eu vi algumas entrevistas, você sempre se posicionando no sentido de buscar atualizações em legislações que não cabiam mais neste universo que a gente vive hoje, né, nesse mundo mais globalizado, e muitas vezes a gente tinha legislações que ainda tem, eu imagino que existam outros desafios para você lidar ali na ordem pública que precisavam ser revisitadas. Como que é a questão da lei do silêncio? Veio essa necessidade a partir de demanda, quando você entrou na secretaria, como foi para você definir quais são as prioridades? Porque antes você imagina no momento de transição, mas quando você entra, assume, senta na cadeira, que realmente os problemas aparecem. Então, como você definiu as prioridades de ação e como a lei do silêncio se colocou como prioritária? Quando a gente estava na fase da transição ainda, eu tinha muito fortemente a questão da poluição sonora como um dos pilares da Secretaria de Ordem Pública. Essa era uma percepção como delegada e como munícipe. Então você já tinha como delegada esse incômodo que acontecia? Já. Aí quando eu efetivamente assumi, nós tivemos aí a explosão dos casos de dengue, as arboviroses, e aí eu percebi que a questão da atuação da SORP em relação à identificação, notificação e multa de proprietários de terrenos que deixavam seus lotes sujos, né, causando pontos de criação do mosquito, e isso reverberando, aí eu vi que são dois pilares, que eram dois pilares na minha percepção ainda empírica, que eu tinha que focar. E depois com os indicadores que eu fui puxando, que a gente foi desenvolvendo dentro da SORP, eu vi que realmente eram os dois pilares de maiores reclamações e demandas da Secretaria de Ordem Pública, né? Os terrenos baldios, acúmulos de lixo e poluição sonora. E o que acontece? Há um pouco, e eu compreendo perfeitamente, uma confusão sobre a atribuição da Secretaria com a limpeza desses lotes, né? Nossa unidade, quem sabe um dia a gente alcance uma equipe específica para atender essa demanda da Secretaria de Ordem Pública, mas a gente só tem a atribuição de identificar o proprietário e notificá-lo ou multá-lo e impor as medidas sancionatórias relacionadas a esse abandono da propriedade, né? Mas eu sempre friso, às vezes as pessoas estão certas, né? A gente está aqui para fazer esse serviço, mas tem que ficar brava mesmo com o proprietário, porque a propriedade é dele. O dever de zelo de cuidar da propriedade é dele, né? Não é do poder público. E o poder público, vendo que ele não cuida, tem que tomar uma providência. E há muita confusão em que as pessoas pensam que é o dever do poder público limpar a propriedade privada. Exato. E aí a gente vê a nossa Limpurb, com homens e mulheres ali se dedicando, se desdobrando para limpar os espaços públicos, onde a gente já falha, já tem uma falha, calcula ter esse ônus de, além dos espaços públicos, que eu não estou conseguindo dar conta, limpar os privados, né? Então, assim, é pesado, é exigir demais de nós, pagadores de impostos, que nós financiemos um ônus que é do proprietário, que ele que tem que cumprir. É o imóvel que ele deixa abandonado, é a casa que ele deixa abandonada e que vira um palco para criminosos, para usuários de drogas, para esconder material, produto de roubo. Então isso prejudica toda a nossa ambiência social. Fazendo um diagnóstico da cidade, nós tem regiões que têm mais imóveis nessa natureza? Sim, por exemplo, nós temos casas que são disputas judiciais, inventários intermináveis, né, onde se discutem as parcelas, os quinhões dos herdeiros, por exemplo, no Boa Esperança. Ou imóveis que as pessoas já não querem mais morar porque foram muito vítimas de furtos à residência, de falta de segurança e acabam deixando abandonado. Então nós temos essas situações. No nosso centro histórico, quantos imóveis, inclusive tombados, estão aí sendo também palco para esconderijo de criminosos. Recentemente, o nosso secretário Johnny Everson postou nas redes sociais um imóvel tombado que foi arrombado, né? Ele foi
teve esse arrombamento e os usuários de droga, infelizmente, invadindo, queimando, furtos, cobre, né, que eles furtam ali da região, que alguém compra, né, então o receptador também tem parcela. Então você está vendo como a Secretaria de Ordem Pública é transversal demais. Totalmente ligada à segurança pública também, né? Então eu tive essas duas percepções dos terrenos e da poluição sonora. A poluição sonora, talvez eu fale algo aqui um pouco polêmico, mas a lei de 99, numa visão estritamente técnica, como delegada de polícia e como secretária de ordem pública, ela era perfeita. Ela não padecia de nenhuma falha, de nenhum vício. Ela era uma lei muito bem construída. Qual é a reclamação sobre a lei? A reclamação é uma norma técnica da ABNT, que é a NBR 10151, que ela estabelece, após um estudo técnico de cientistas, universidades, com metodologia científica, estabelece os limites de decibéis para cada atividade, o que é bom para a saúde humana, o que não causa danos ao meio ambiente, à fauna, à flora. Então, o debate não era na lei, é que essa lei, ela se referencia a uma norma brasileira, que ela vem de todo um sistema de proteção, que é federal, entendeu? E várias outras... Ela está alicerçada, então, para que ela funcione, todo um sistema, né? Ela se remete a esses limites. Tá? É que dá o parâmetro para ela. Exatamente, é um parâmetro técnico, não é um parâmetro do que eu, Juliana, acho, ou do que o prefeito Abílio acha, ou do que o prefeito Emanuel achava. Então, é um parâmetro técnico. Então, muitos dos questionamentos dos empresários, dos promotores de eventos, é que eram limites muito baixos, que hoje a cidade é outra, que a lei é de 99, mas essa NBR, ela não é de 99. Ela é mais recente, né? Então, o estudo científico que embasa os parâmetros de decibéis é esse, o que a gente tem no Brasil hoje. Ah, vai mudar? Pode ser que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela se reúna e decida mudar esses parâmetros, mas diante de um estudo científico, um texto bem elaborado, universidades participando, né? Então, enfim, mas houve um clamor muito intenso do desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, desses empresários que contribuem imensamente para o nosso município, da gente testar um novo modal, de testar uma nova forma de controle de ruídos, onde nós possamos, ao mesmo tempo, privilegiar o direito ao descanso das pessoas, e não é só um descanso, são pessoas doentes, são idosos, são mães de crianças autistas, neurodivergentes, que padecem de problemas, que o som ou que o ruído desencadeia gatilhos e trazem problemas incomparáveis de saúde para essas pessoas que têm que tomar medicamento controlado para dormir. E também o desenvolvimento da nossa cidade, né? Que atrai turista. Sim, econômico, cultural. Exatamente, as festas tradicionais, os nossos bares, os eventos que Cuiabá está atraindo, né? Essa nova onda, e que tomara que continue assim, de chegada de eventos como Guns N' Roses, né? Enfim, como isso... alcançar esse equilíbrio, Juliana? Como alcançar esse equilíbrio? Testando novas possibilidades, e é o que a gente se colocou à disposição para estudarmos essa nova possibilidade. Essa nova lei já é fruto de conversas, de tratativas. E assim, eu sou muito severa no sentido de que eu vou ser o porta-voz da sociedade que às vezes não consegue chegar no prefeito Abílio, que não consegue chegar no governador Mauro Mendes, que não consegue, mas ela tem que chegar em mim. A voz de, não está funcionando. A voz de não melhorou nada, a voz de precisamos para quem quer que seja, para o empresário e para a família. Para a família. Né? Então, eu tenho que ser esse Não tem um lado. Não tem um lado. Eu tenho que atender as demandas que aportam. Como é um tema que é muito sensível, dependendo de como você se posiciona, as pessoas atribuem você a um lado. É verdade. Mas é natural, né? E eu me coloquei nessa posição, ninguém me obrigou a estar aqui, e eu vou estar aqui para ouvir também as eventuais críticas e posicionamentos contrários,
de repente aprender com novas sugestões que possam chegar, sabe? Não me incomoda, eu estou habituada a ser criticada, eu sou policial, o policial ele é habituado a enfrentar essa situação, não Como tem... secretária, as críticas aumentaram? Bastante. Os questionamentos? Bastante. Antigamente, como delegada de polícia, eu não sofri uma retaliação pública em redes sociais de pessoas que não me conhecem para dizer que eu sou isso ou que eu sou aquilo, ou que eu sou da banda de cá ou da banda de lá, né? Mas é normal, eu sei disso, que não é da Juliana que eles estão falando, é do que eu represento hoje, que é um segmento de direita, um segmento de um partido que foi oposição ao governo que estava antes. Então, para essas pessoas, eu represento isso, né? E se aquilo que o Abílio representa como um líder, né, do Poder Executivo é contra o que ela entende correto, ela vai me criticar, independente se eu sou uma boa servidora, se eu sou uma boa delegada. Né? E, enfim, nós temos a democracia para isso mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar com o meu trabalho que eu posso ser uma secretária que atenda melhor do que estava antes, que eu possa proporcionar à sociedade cuiabana uma secretaria de ordem pública mais próxima dela, que seja mais eficiente, que seja mais transparente, que seja mais tecnológica, que venha para o mundo digital. Para você ter uma ideia, os nossos fiscais trabalham com blocos de papel. Que é coisa mais propícia à corrupção do que o papel? Eu imagino, a gente vai até falar sobre isso, que eu anotei aqui, sobre a questão dos sistemas. E agora, com essa nova lei, como que vai acontecer? Explica para quem está nos assistindo, afinal, quais são as regras, quais são os horários, quais são os decibéis. Se aquela pessoa que está lá na casa dela, lá naquele bairro, começa aquele pancadão no domingo, o dia todo, das 7 da manhã até meia-noite, ela vai ser... Já estou nervosa. Ó, primeiro ponto que eu vou falar, o controle de poluição sonora, o controle de ruídos de uma cidade, ele não é uma atribuição exclusiva da prefeitura. A prefeitura age como mais um reforço administrativo para isso. Para além de ser uma infração administrativa prevista em lei, ela pode ser um crime ambiental e ela pode ser uma contravenção penal. Então, não adianta colocar sobre os ombros da prefeitura a responsabilidade de extinguir esse problema. Então, é um desafio que compete à prefeitura, sim, e nós estamos enfrentando esse desafio, mas também a segurança pública para participar ativamente disso, né? Por isso que nós temos integrações. Por isso que temos hoje uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é o nosso elo com a Secretaria Estadual, que pode facilitar essa tratativa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Politec e demais entidades estaduais. Uma força-tarefa. Exatamente, é assim que a gente enfrenta um desafio. Eu não vou ser o Sassamutema, eu não sou o salvador da pátria da poluição sonora, mas eu posso ser um braço firme para enfrentar na parte administrativa o que eu puder fazer. Então essa nova lei, diferente da lei anterior de 99, que distinguia os níveis de decibéis através das zonas. Então nós temos zonas residenciais, zonas mistas e zonas industriais. Essa nova lei, ela não leva mais em consideração o zoneamento da cidade. Ela leva em consideração a atividade. Porque mudou, secretária? Não, o zoneamento depende não tem mais... Não, tem o zoneamento, mas assim... O controle, os níveis de decibéis, eles não serão focados mais no zoneamento, mas serão focados na atividade. E isso é um viés novo. Sim. Tá? A gente não conhece legislação no Brasil, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, eu posso estar equivocada, que deu esse viés de atividade e não de zoneamento. Tá? Então nós temos 4 principais atividades que envolvem o controle de ruídos. A residencial, que não depende de licença. Então você vai fazer um aniversário na sua casa, você contratou um DJ, você contratou uma musiquinha, violãozinho ao vivo, ou não, ou o som ambiente. Então, esse é uma atividade corriqueira que não depende que a prefeitura te autorize. Então, para esse tipo de atividade, o nível de decibéis é um nível mais rígido, é um nível mais restrito, certo? Então, a lei ela continua severa nessa regulação. Um pouquinho mais flexível que a lei anterior, mas pouco, 0,5 decibéis. Então, assim, e nós estabelecemos algumas faixas, né? Então, considera-se dia das 8 horas da manhã
às 22 horas. Aí a gente considera a noite das 22 horas e 1 minuto até as 23h59. A partir da meia-noite é a chamada faixa de silêncio. É onde a lei vai ser mais rígida da meia-noite em diante para determinadas atividades. Então, sendo feita um aniversário em casa, até meia-noite, ok. Até meia-noite você está autorizada a uma produção de ruídos até 60 decibéis. E depois da meia-noite? Aí é as faixas de silêncio. Desliga o som? Tecnicamente, em tese, você não pode produzir a poluição sonora que incomode as pessoas. Que incomode as pessoas. Isso não significa que você tem que ficar no silêncio absoluto na sua casa, mas você tem que tomar cuidado para baixar o nível dentro da sua casa. Se sua casa não for preparada para ser uma casa que receba um evento. Para que não interfira na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Então, se o seu vizinho se incomodar meia-noite, ele chamar a poluição sonora, você vai ser multado. Porque é faixa de silêncio, tá? Nós temos um segundo nível de atividades, que são os bares, os restaurantes, que comumente têm a música mecânica, por exemplo, um DJ ou música ambiente, e uns bares que tem música ao vivo, que tocam lá o seu pagode, o sertanejo, o MPB, o blues, o jazz, o funk, o que seja, né? Ele vai ter também níveis mais toleráveis. A lei, então, flexibilizou os níveis de decibéis nessa faixa até as 10 horas, das 10 até a meia-noite, e depois da meia-noite é um nível bem tolerável, também de 60 decibéis. Então, depois da meia-noite, o bar da praça popular, ele não pode ultrapassar 60 decibéis, tá? Então, até as 10 horas da noite, ele pode tocar a 75 decibéis. 75 decibéis, na cidade que está com o trânsito andando, que as pessoas estão conversando, você suporta. Agora, depois da meia-noite, 60 decibéis é o tolerável. Na lei anterior... A percepção é de um som mais alto, considerando o silêncio da cidade. Exatamente. A cidade, ela começa a se aquietar, e por isso que você precisa diminuir também, porque isso vai impactar muito maior, porque a cidade, o ruído de fundo, ele diminui. Juliana, a pessoa que quer fazer uma festa na residência, mas ela quer uma banda de pagode com um som de decibéis equivalente de um bar da praça popular, não, ela pode? Vai precisar de um licenciamento. Aí ela precisa pedir um licenciamento. Aí é a terceira modalidade. Vamos lá. Eventos comuns. O que são esses eventos comuns? São eventos que a gente quer promover nos espaços que não são adequados para eventos. Por exemplo, uma praça pública. Por exemplo, o quintal da minha casa, eu tenho um quintal maravilhoso, eu quero promover uma festa com churrasco, que vá até banda, pagode. Tal. Não é um local que você foi feito para isso, foi? Não. Então, tem outras regras, você precisa se licenciar na prefeitura, você vai ter um nível de decibéis mais flexível também, só que ela entra na faixa de silêncio, tá? Na faixa de silêncio também você vai ter que reduzir. E aí esses são esses eventos comuns, ocasionais, e para também a gente não sufocar, por exemplo, uma comunidade, por exemplo, eu moro do lado do estacionamento do Shopping Pantanal. Shopping Pantanal, recentemente, coitados, né, eles sofreram diversas denúncias, inclusive nas redes sociais, me marcaram o prefeito Abílio Brunini, marcaram o Shopping Pantanal, de 3 eventos que eles promoveram no estacionamento deles. Então, para evitar essa fadiga da comunidade que vive ao entorno de um local que pode promover esses eventos, que é até salutar que promove esses eventos, a pessoa não se irrite com o estabelecimento, igual as pessoas se irritaram com o shopping. Então terá um cronograma diferenciado, assim, sim, não terá mais essa... Naquele local apenas uma vez ao mês. Então, uma vez ao mês, a sociedade que mora ali do lado, ela pode falar, uma vez por mês eu vou suportar, né? Ela pode falar, eu vou dar uma suportada, né? Então, você não fadiga aquela comunidade a eventos daquela natureza todo final de semana, todo sexta, todo sábado, todo domingo. E como os empresários receberam essas mudanças? Foi dialogado.
Foi construído né, de forma com conjunta. E é até bom que você faz o quê? Você faz um rodízio, você experimenta novos locais, você leva oportunidade para outros bairros também receberem eventos. Você democratiza um pouco os eventos na nossa cidade. Aí o último evento, a última licença, que é a licença especial e a licença especial cultural. São para aqueles eventos em locais que foram feitos para eventos. Por exemplo, Como a Arena Pantanal. Guns N' Roses. Show do Guns. Show Guns N' Roses. O show. Na legislação anterior, tecnicamente, o show do Guns N' Roses seria inviabilizado. Né? Por quê? Porque ele chega a picos de 100 decibéis. Até a altura da voz do Axl Rose, né? Aquela altura de timbre, acho que ele já ultrapassa decibéis. Mesmo ele já sendo old school, que nem a gente, assim, né? Esse tipo de evento, por exemplo, vai ser permitido com as aferições de decibéis com picos, né? Ou seja, o maior nível ali de até 90 decibéis, a 50 metros do evento, né? Então nós também traçamos esses fatores de medições. Você tem informação, por exemplo, quantos decibéis é o Rock in Rio? Eu não sei, eu não tenho. Até se a gente fazer um parâmetro, mas eu vou dar uma pesquisa aí para ir no texto eu coloco. Então, mas o Rock in Rio ele é um local, o local onde ele é realizado. Né? Então, a gente tem que ver as realidades das cidades. Sim, e é impressionante, porque isso também acaba apontando para uma questão dos profissionais, dos trabalhadores da cultura, sim, em relação aos seus equipamentos. Uhum. Porque quando a gente vai no Rock in Rio, a gente percebe shows em lugares diferenciados, num mesmo espaço, e é feita uma engenharia sonora tão incrível, que um interfere no outro, e você sai daquele espaço ali, você fala, gente, como assim tá acontecendo um show ali do U2, do Guns, e eu tô aqui num outro show e aquele som não interfere. Então isso também traz uma possibilidade de a gente olhar para a nossa cena cultural, sim, e a gente buscar outros caminhos e outras ferramentas, e o mais importante, construir coletivamente. Não, sem dúvida. E isso também traz a busca por equipamentos mais modernos, uma estrutura mais adequada. Aquele som que treme, Juliana. Pois é. Então, assim... Aqueles carros com aquele barulho. Boa aqueles pergunta. Carros que saem com aquela... né, abre o porta-mala e tá inteiro de som, e aquele tom. E aqueles carros, Juliana? Atenção a você que gosta disso. Se você for flagrado por uma equipe da Polícia Militar ou da Polícia Sonora na frente de uma casa ou de uma distribuidora com seu som automotivo emitindo esse tipo de nível de decibéis e gerar reclamação, a sua regra é a regra do residencial. Até a meia-noite é 60 decibéis, depois disso é zero, zona de silêncio. Então, a apreensão do carro, a apreensão do material, tudo isso está previsto. Todos se enquadram. Todos serão, porque qualquer nível que eu aferir ali vai ser infração gravíssima, porque não é permitido. Então a gente começa a dar um pouco mais de segurança jurídica também para os fiscais e para os operadores de segurança pública. Com as multas. Exatamente. E com as consequências que serão aplicadas. Lembre-se, nós, quando a gente fala desta lei e da regulação dessa lei, é de uma infração administrativa, ou seja, indispensável a presença do fiscal da Secretaria de Ordem Pública para a aplicação dessa legislação. E nós vamos ter efetivo suficiente para tudo isso? Para essa cidade como um todo, né, que vai ter que se adequar? Pois bem, eu falo assim, hoje de manhã, eu também fui questionada sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acionam o nosso Disque Silêncio, reclamam que não são atendidas, que ninguém atende e tal. Eu falo assim, que hoje, mesmo se eu tivesse, eu fiz um número exagerado, óbvio, mas se eu tivesse 1000 fiscais trabalhando todas as noites em poluição sonora aqui em Cuiabá, talvez eu não daria conta de atender todas as demandas, né? Hoje nós temos quantos fiscais? Que trabalha, de quinta-feira eu tenho uma equipe, que é um trio, na verdade, aí de sexta eu tenho 2, de sábado eu tenho 2 e de domingo eu tenho 1. Então, assim, porque o efetivo da Secretaria de Ordem Pública, que tem que ser o fiscal, porque ele que tem a atribuição de aplicar esta lei. Essa legitimidade. Eu não posso pegar qualquer pessoa da Secretaria e eu, por exemplo, como secretária, eu não tenho essa atribuição. Eu posso acompanhar, eu posso estar junto, eu posso determinar, ou como delegada, ou como secretária, que estou investida, mas eu não tenho atribuição para multar.
Eu não tenho essa atribuição. Quem tem atribuição é o concursado, aquele fiscal da prefeitura. E hoje o nosso quadro é pequeno. Tem previsão de concurso? Então, foi criado esse cargo hoje que estão os meus parceiros de trabalho, meus queridos amigos, eles são fiscais que é uma carreira em extinção. Por quê? Porque eles são de nível médio, eles são de 30 horas, né? Então já foi aprovada uma lei que criou 198 novos cargos de nível superior e de 40 horas semanais. Já existe essa lei. Mas nós estamos vendo qual que é o momento adequado para a gente chamar um concurso público. Nós estamos passando por um período muito difícil na prefeitura. Financeiro, econômico. Exatamente, não é o momento da gente tratar sobre isso, mas o que eu tento fazer? Eu tento usar um pouquinho da expertise, de estratégia, de atacar o problema. Eu busco tomar cuidado antes da poluição sonora acontecer, então eu vou fiscalizar os estabelecimentos para ver se eles estão devidamente autorizados, se os alvarás estão corretos, se eles cumprem as normas mínimas de corpo de bombeiro, se as estruturas estão compatíveis. Então eu tento fazer a fiscalização durante o expediente da atividade econômica dele para que ele não me gere a poluição sonora à noite. Né? E nesse momento já também orientação sobre isso. Justo, a gente fez campanhas orientativas, faremos novamente por causa da alteração legislativa, e eu tento também fazer esse controle tecnológico, né? De trazer instrumentos novos para fiscalização, que eu agilize, que eu otimize esse atendimento. Você disse dos blocos, os blocos continuam. Eu quero até o final desse ano acabar com esses blocos. Sabe quanto a prefeitura gasta em média por ano para a confecção de blocos? R$500 milhão. Então, se eu consigo trazer os instrumentos fiscais eletrônicos, se eu consigo trazer aplicativos, exatamente, eu economizo. Eu tenho um investimento em tecnologia, em aquisição de equipamento tecnológico, todavia eu deixo de gastar com papel. Que hoje eu vim da Polícia Civil, 0 papel. E eu chego na secretaria, na prefeitura como um todo, tá? Não é só na ordem pública. Papel, papel, papel. Né? Então, assim, para você ver que assim, a gente tem que mudar paradigmas dentro da prefeitura e nós estamos mudando. E eu estou muito feliz de fazer parte desse momento de virada de chave, sabe? De um olhar mais atencioso. E eu vou te dizer outra coisa dentro da Secretaria de Ordem Pública. Todo o aparato tecnológico de sistemas estava pronto para ser usado. Pois é, eu vi que tem agora uma mudança, né, que substituiu o Disque Denúncia, um sistema web de denúncias, reclamações e interativo, em que as pessoas vão ter mais precisão na indicação do chamado. Já estava pronto? Já está pronto na gestão anterior? Já estava tudo pronto. E por que não entrou em operação? Porque ninguém queria. Porque as pessoas não têm um olhar para frente, estão amarradas no passado. Sabe? Não teve R$1 de investimento público nisso. Sabe o que é isso? São os servidores que estão lotados lá que desenvolveram. Sabe? Pessoas que querem trabalhar para melhorar a nossa cidade. Os próprios servidores e não uma empresa contratada para isso. Não tô amarrada nunca. Aí é o que eu falo. É muito bom você ter empresas de tecnologia que prestam serviços, mas infelizmente, alguns contratos de algumas empresas de tecnologia, de serviços de sistemas, de programas, são contratos que amarraram por demais e que você acaba sendo escravo de um contrato. E é isso, porque isso eu aprendi na Polícia Civil. A Polícia Civil criou uma coordenadoria de tecnologia da informação. Houve um investimento do governador Mauro Mendes, do nosso antigo delegado-geral, Dr. Mário Demerval, que é o embrionário de tudo isso e que foi cada vez mais aperfeiçoado pela doutora Daniela Maidel, de criação de sistemas por próprios policiais ou pessoas contratadas para desenvolver sistemas para a Polícia Civil. A partir daquela demanda da prática real do dia a dia, do cotidiano. O sistema é da Polícia Civil, você não se amarra a contratos, você não depende de particulares. Óbvio que nem tudo vai ser possível só com a produção própria, caseira, né? A gente fala sangue puro, né? Sangue puro. Sim. Óbvio, aí você faz um contrato, mas você tenta desenvolver o básico para você trabalhar. Eu vejo que hoje o básico para trabalhar é amarrado num contrato. É amarrado, você fica escravo e a pessoa, você rompe o contrato, ela leva todas as suas informações embora? É isso? Isso é eficiência? Né? Então,
a gente está tentando isso. Lá, graças a Deus, eu tenho pessoas maravilhosas e a prefeitura como um todo está reunindo esse corpo de pessoas dedicadas, com expertise nisso, para desenvolver produtos para a prefeitura. Que a gente não fique presas em contratos. Né? Então, o sistema já é o fruto disso, já é o resultado. Esse sistema estava pronto. Esse sistema era só falar assim, meu querido, é óbvio, né? Eu sou ansiosa. Eu não nasci de 7 meses que nem minha irmã, mas eu quero tudo para ontem. Então eu chamo os meus meninos lá e falo assim, ó, para quando? Olha, eu quero isso, 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 isso. Eu explico no meu palavreado, falo o que vocês precisam para isso acontecer. Às vezes não precisa de nada, só precisa que a senhora determine. Então tá determinado. E aí, Juliana, esse sistema já está funcionando? Já. As pessoas hoje, se ela está ali numa situação de poluição sonora, Isso. ou outra situação, né, terreno baldio, ela acessa o site? Isso, é o sorp.cuiabá.mt.gov.br, é o nosso portal. Em breve nós teremos mais novidades nesse portal. Hoje ela se inscreve, web denúncia. Você pode denunciar tudo que compete à Secretaria de Ordem Pública neste primeiro momento. Então eu quero denunciar esse terreno que está sujo. Eu quero denunciar... Acúmulo de lixo. Pode denunciar acúmulo de lixo. No terreno baldio. Uma invasão de uma APP. Eu quero denunciar esse bar aqui que está produzindo poluição sonora. Então ele vai fazer um cadastro simples. Nome, um e-mail de contato, você não vai ser exposto, a sua identidade ela é preservada. E pode ser anônimo também, não se identificar. Pode ser anônimo. Então você vai fazer a sua página. E aí o que acontece? Você vai ter lá, você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, você vai georreferenciar. Por exemplo, eu quero denunciar este terreno aqui, mas não sei o nome da rua. Você vai lá, ó, com o dedinho e fala, essa rua aqui, ó, PUC. E clipa. E aí então já está tudo georreferenciado. Eu tenho informações para passar quem que é o dono. Você pode escrever lá. E aí você escolhe se você quer ser uma denúncia anônima, e aí tudo bem, você não se identifica, ou fala assim, não precisa ser anônimo não, eu quero ter um feedback no meu e-mail. Aí você autoriza que o feedback hoje seja feito pelo e-mail. E aí toda essa denúncia, ela passa para um grupo de servidores que vão fazer esse filtro da prioridade, porque quando você diz que tem um número de fiscais, né, de servidores limitados, como é definida essa questão da prioridade em relação às denúncias? Então, nós segmentamos, nós temos diretorias lá, né? Então tem a diretoria de poluição sonora, tem a diretoria de atividades especiais, tem a diretoria de posturas, né? Então, temos segmentos. Cada denúncia vai para a sua área. Isso. E o sistema, ele está tão já aperfeiçoado que o sistema do web, ele se conecta ao nosso sistema de gestão disso tudo, já vai direcionadinho. O gestor, ele só precisa dar um clique ali para gerar a ordem de serviço. E aí, o que o sistema também faz uma leitura? Olha, aqui no bairro X, nós temos 5 denúncias de terrenos. Você faz uma ordem de serviço para uma dupla de fiscal que ele faz o percorre. Ele tenta fazer ação fiscal, então você otimiza. Por enquanto, a poluição sonora, ela não está nesse sistema do atendimento noturno. Ele ainda está no telefone, que é o 9934000. Não, 993413000. Ele funciona de quinta a domingo. De quinta a sábado, a partir das 22 horas. E de domingo, a partir das 18 horas. Então, 1 hora eu posso ligar madrugada e fazer uma denúncia e pedir auxílio. Infelizmente... E posso chamar a polícia também, né? Pode, é isso que eu tô falando. Óbvio que tem os entraves legais para uma ação policial e os entraves operacionais também para uma ação administrativa da polícia, da prefeitura. Então, esse sistema do Disque Denúncia, do flagrancial, do que está acontecendo no momento, ele ainda está no telefone. Nós pretendemos já migrar para um atendimento também interligado com o WhatsApp. Então, isso tudo está para acontecer, a gente está modernizando essa parte. Até para acompanhar, né? Exato. Uma nova lei precisa também as ferramentas ficarem mais ágeis. Inclusive, a nova lei, ela fala do sistema, ela fala da capacitação. Então, ela é uma lei que traz um pouco de frescor quando ela é um pouco mais atual sobre sistemas e sobre capacitação. Né? Então isso é importante. De repente, lá em 99, a gente não tinha uma evolução tecnológica igual a gente tem hoje. Então não era possível essa previsão. Então, veja bem, e aí a gente falou bastante da poluição sonora, mas todas as denúncias que são feitas no portal, no web denúncia nosso,
Quando ela começa a ter um andamento dentro da secretaria, o contribuinte que quis receber um e-mail de feedback, ele vai receber. Cada passo que a sua denúncia der, você vai receber um e-mail. Ah, mas por que e-mail? Porque hoje é o mecanismo gratuito que eu tenho. Mas em breve eu quero também que seja por WhatsApp, né? Que é uma mensagem instantânea, que está todo mundo habituado, que todo mundo gosta, né? Mas se você fala assim, olha, eu não quero receber e-mail, não quero que meu e-mail fique disponível para isso. Você entra lá na sua página com a sua senha e vai acompanhar através do número do seu protocolo. Vai estar lá passo a passo, ó, registrada, em atendimento e finalizada. E, se possível, a gente quer melhorar a informação que chega para você. Porque uma das coisas que mais me deixava louca é quando eu fazia uma denúncia num órgão, num setor, e eu não tinha feedback nenhum. Eu não sabia se... alguém Nem leu se a minha denúncia tinha sido averiguada, né? Muitas vezes a gente fica sem saber, fica no escuro. Então, eu sou uma cidadã, Ansiosa. eu sou munícipe. Eu sou munícipe. Então, o que eu quero que as pessoas que buscam a secretaria, que hoje eu estou na liderança, é que ela seja atendida e que seja esclarecido o que foi feito da denúncia dela. O que você fez com a minha denúncia, Juliana? O que você fez, Sorp, com a minha denúncia? Eu sei que, de repente, eu não vou conseguir responder no tempo que eu quero, sabe, em 24 horas, em 48 horas. Mas, às vezes, eu vou demorar para responder, mas eu quero que a resposta chegue. Secretária, tanto assunto para falar, né? Mas eu vou ficar mais um pouquinho com ela, meu editor, mais um pouquinho. Secretária, você citou a questão da licença, que tem esse grupo de trabalhadores, né, de servidores que vai até as empresas, os estabelecimentos, verificando a questão de alvarás, de funcionamento. E nós tivemos aí no final de semana alguns eventos que até mesmo o prefeito Abílio, ele teve um vídeo na rede social, ele, né, discutindo dialogando, né, conversando, discutindo com algumas pessoas em relação ao evento que foi cancelado. E era um evento que os realizadores traziam ali a informação que era um evento beneficente, que eles não tinham, que eles tinham pego uma autorização, mas não tinha mais autorização. Eu queria que você me explicasse sobre isso. A questão daquele evento cancelado, ele foi por conta de licença? Foi. O que acontece? Nós recebemos inúmeras mensagens por dia, as pessoas me mandam no Instagram, me mandam no meu WhatsApp ou no Web Denúncia, e nós recebemos denúncias de pessoas que falaram assim, ó, vai acontecer esse evento. Geralmente são eventos que muitas vezes trazem poluição sonora, as pessoas vão com carro de som, com carretinha, né, incomodam sobremaneira as pessoas, mas enfim, aí eu fui estudar que evento que era esse. Então era um evento que se intitulava como um evento beneficente de arrecadação de alimentos e que era um jogo de futebol, de influencers, de pessoas ali ligadas àquele estilo musical. Primeiro, todo evento que vai implicar aglomeração de pessoas ou que você vai ter uma prática esportiva, ainda mais no espaço que é público, um espaço que é da prefeitura, tem algumas regras. Em outras cidades já aconteceu eventos não autorizados pela prefeitura que não seguiram um trâmite de segurança mínima, não é burocracia não, é segurança mínima, que uma pessoa passou mal num jogo de futebol e veio ao óbito. E aí vamos dizer que no evento desse aconteça uma tragédia, uma fatalidade dessa. Poxa, no espaço da prefeitura, e a prefeitura não teve o zelo com seus munícipes. Então, sabe, tem uma implicância para a prefeitura num evento, uma tragédia dessa, de acontecer, por exemplo, de não ter, tem uma ambulância ali próxima, quantas pessoas você vai reunir no seu evento? Uma coisa é você bater uma bola no mini estádio, que é público, que tem que ser usado pela comunidade. Mas ali tinha um gestor daquele mini estádio, para aquele evento acontecesse? Tinha um morador do bairro, que fica como zelador ali. E ele desconhecia essa situação. E a própria Secretaria Municipal de Esportes também desconhecia sobre o evento. Então, teve 2 erros na minha concepção. O primeiro é da não comunicação prévia com a Secretaria Municipal de Esportes. Falou, olha, eles estão querendo fazer um evento aqui, vai reunir mais ou menos umas 200 pessoas, né? O que eu preciso orientá-los e tal. E o segundo erro é não ter uma licença especial para essa realização.
com horário, com alguns regramentos. Às vezes eles montam palcos, e o palco, se ele tiver mais de 1 metro, salvo engano, ele tem que ter uma ART, né? São regras legais. Por exemplo, se acontece uma tragédia dessa, você fala assim, cadê a prefeitura que não fez nada, que não fiscalizou? E tá certo de falar. Então a gente... E eu confesso assim que eu ainda acho que está um pouco obscura onde eu buscar essas informações. E agora, como a nova lei já saiu e o portal SORP vai dar as informações necessárias para a comunidade falar, eu quero fazer um evento que vai reunir 200 pessoas no mini estádio do bairro X, com futebol, o que eu preciso fazer? Vai entrar lá no portal da SORP e vai saber claramente o que precisa fazer. Quais os documentos que eles precisam ali ter. Isso. Então, evento feito em comunidades, em bairros que não tenham autorização, eles não vão ser realizados, eles serão cancelados. Eles podem sofrer as penalidades impostas pela parte administrativa da prefeitura. Se tiver poluição sonora, é um evento não licenciado, os limites serão os limites residenciais, os mais rígidos possível. Fora multa, fora a proibição de solicitar novas licenças. Nessa nova lei, o decreto dela que vai ser publicado ainda hoje, que a gente já mandou para a PGM, a gente estudou bastante esse decreto, que regulamenta a lei. Sim. Que entra nas minúcias, assim, sabe? Nós temos proibições se um evento descumprir, se uma pessoa foi produzir um evento e ela descumprir através de infrações graves ou gravíssimas, os limites legais, a gente vai obstar a solicitação de novas licenças. Então, assim, é o cadastro positivo, né? Você está cumprindo, você fez, você executou o seu evento, você foi responsável com o seu evento, você pode continuar pedindo. Agora, se você não foi responsável com o seu evento, não tomou as cautelas necessárias e realizou, a prefeitura vai falar, você vai tomar um gancho aqui, né? Juliana, em relação aos ambulantes, no centro histórico já tem esse movimento próximo ali à Praça Ipiranga, os ambulantes já foram, né, direcionados para esse espaço. E o CPA, como está a questão dessa situação dos ambulantes e a ordem? Então, é mais um assunto desafiador, né, para a ordem pública. E nós fomos construindo desde o início da gestão ali, sempre conversando com os representantes dos comerciantes ambulantes, tentando traçar alternativas, tentando também conscientizá-los de que a permanência deles nas calçadas era algo que não poderia ser tolerado. Por quê? Você prejudica a mobilidade das pessoas, a prefeitura já tinha sido notificada e cutucada pelo Ministério Público corretamente, várias vezes, a própria sociedade já estava reclamando que não conseguia mais andar por ali, fica uma sensação de cidade desorganizada, de cidade, sabe, sem zelo. Então, enfim, aí a gente foi tentando construir essa solução com alternativas A, B, C. Aí o nosso prefeito sugeriu a Orla do Porto, o Shopping Orla, né? Que foi rechaçado, porque já tem uma história ali de que não funcionou, de que é um local onde as pessoas não vão, enfim. Aí houve essa possibilidade ali da Travessa Desembargador Lobo, que fica ali bem ao lado, né, da 13 de junho e na frente do Ganha-Tempo ali também, e nós tentamos organizá-los ali, e sabe o que foi interessante? Eu penso que isso é muito salutar, a autorregulação, você deixar eles se entenderem um pouco, porque antes tinha uma certa rixa entre os imigrantes, que são bastantes ali, são haitianos, venezuelanos, né, que é um povo bastante trabalhador e que precisa desse espaço, e os nossos brasileiros, que tem brasileiros que estão aí há 30 anos, há 40 anos do comércio ambulante, Sim. que criaram suas famílias, né, ali. Então, eles conseguiram se autorregular um pouco, sabe? Como que nós entraram no consenso. Mas isso é importante. Se organizaram porque ali o sucesso daquele local só depende deles. Então eu ainda falei, não adianta vocês trazerem as demandas de falta de consenso entre vocês para a prefeitura regular. Vocês precisam se regular, vocês precisam fazer esse lugar dar certo. Porque se não der certo, o que vai acontecer? Como que a gente vai... Porque a demanda é do coletivo, né? Exato, não de A nem de B, exato. Em virtude do interesse de A e de B, mas a demanda do coletivo. E quando se alcança esse patamar,
as coisas fluem melhor. Exato, sabe? E aí, é óbvio... E tá dando certo. Assim, óbvio que tem algumas reclamações, né? Alguns ainda estão reclamando que eles não conseguem tirar a mesma média do que era antes, na 13 de junho. A gente está tentando fazer com que eles também pensem em como fomentar, como fazer com que as pessoas, atrair essas pessoas também, porque os que estão mais próximo ali da 13, eles até que conseguiram, mas tem uns que estão mais para cima, né? Vai subindo, é uma ladeirinha ali, e eles estão reclamando que as pessoas não estão chegando até o final. Então eu falei, olha, vamos promover eventos, vamos, né, para atrair a pessoa para subir, para olhar as outras barracas ali. Enfim, então é uma situação que a gente ainda monitora, tá? Infelizmente ainda tem alguns trabalhadores que insistem, estão tentando montar as barracas em alguns pontos específicos. E aí o que é feito? Aí a orientação, a gente já passou da fase da orientação e da conversa. A próxima fase é a apreensão de mercadoria, né? E nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Muitas dessas mercadorias ele não consegue demonstrar a origem. E aí essa mercadoria vai ficar apreendida e não vai retirar. Então ele vai ter um prejuízo muito grande. Porque nós sabemos que eles são o elo mais fraco, a ponta que aparece, o trabalhador que precisa, muitas vezes pega alguns produtos em consignação com os grandes fornecedores ali, que acho que esses também a gente precisa ter um foco de Estado a essas mercadorias que entram no nosso estado sem o recolhimento de tributos estaduais. Senão isso fica sempre na ponta mais Exato, frágil. Então sempre o que aparece, sempre essa comunidade que precisa trabalhar, que é a comunidade mais vulnerável, a que mais padece das mazelas, que esse que vai dinheiro ser a põe a única. comida na mesa. Justo. Então, e se a gente falar tanto, vamos fomentar, possibilitar que essas pessoas possam pescar, sair do assistencialismo, e aí a ferramenta para isso, e sempre é no elo mais fraco que estoura a corda. Exato. Então, por outro lado, nós temos que olhar aqueles comerciantes devidamente licenciados, que pagam seus tributos, que têm uma carga tributária pesada, uma carga trabalhista pesada, e é uma concorrência desleal. Uma meia que é vendida no comércio ambulante a R$10, ela custa 40, 50. Sim. Né? Porque o preço é formado de todo o custo disso, né? Enfim, então a gente tenta equilibrar esses dois segmentos importantíssimos. E CPA também. Então, tá e aí a gente quer depois estender essas mesmas tratativas em outros pontos também, que a sociedade também vem despertando uma certa irritabilidade com a falta de ordenamento, com a falta de organização, né? Então a gente pretende também alcançar outros pontos da nossa cidade relacionados ao comércio ambulante de produtos, né? E nós temos ainda o comércio ambulante de comida, que existe uma lei própria, né, que hoje eu penso que ela está bastante desvirtuada da finalidade para a qual ela foi criada, que é uma finalidade de ser uma ferramenta que impulsiona aquela pessoa que às vezes está numa situação que não consegue se encaixar no mercado de trabalho. Transitório. Exato. Secretária. Não é para fazer uma indústria de TPU, que a gente fala. A TPU ela tem uma finalidade social. Ela não pode ser concedida de uma forma sem que haja um estudo. Tanto é que eu tenho duas TPU assistentes. É um termo provisório de uso e ocupação do solo. É um termo, é provisório, é uma autorização precária que eu posso retirar a qualquer tempo. E acaba sendo utilizado de maneira definitiva, assim, pelo menos de um tempo muito mais estendido. E às vezes, de pessoas que não precisam estar ali, que elas já têm uma força laboral, já existe um comércio já solidificado, que ela não precisava se valer de algo que precisa ser social e acaba se valendo disso para exercer uma atividade que às vezes ela está ganhando mais dinheiro. Enfim. E a gente, para finalizar, eu vou trazer aqui à tona uma situação que provocou até memes na internet no início do ano, que foi quando ocorreu a fiscalização dos espaços né, no porto, de diversão adulta, e aí se colocou, eu mesmo pude assistir no Instagram, profissionais do sexo fazendo ali as suas postagens, dizendo: prefeito, deixa eu trabalhar, secretária, deixa eu trabalhar. E aí, assim, esses questionamentos, por que, né, na região do Porto, e por que não a Cristal, na região, enfim. E foi um assunto que tomou conta, né, das conversas, dos WhatsApps, dos memes, das redes sociais. Afinal,
secretária, o que se é observado nesses locais é a questão de alvará de funcionamento, a questão da alimentação. Eu me lembro que até teve uma fiscalização que tinha alimentos ali em situação não apropriadas para serem comercializados, estavam sendo comercializados, e até mesmo a questão da exploração sexual. Justamente. Enfim, estou há 18 anos em Cuiabá, e 18 anos eu sempre passo por aquela região e sempre fico a pensar, né? Poxa vida, né? Quantas pessoas numa situação assim que não é um julgamento ali do Porto, mas assim, uma situação, será que esses barzinhos aí, eles estão promovendo a prostituição, eles estão explorando essas mulheres? Eu sempre me questionei também. E aí eu tive a oportunidade de, na fiscalização, verificar. Vamos lá verificar se esses estabelecimentos estão legalizados. Eles estão com alvará de funcionamento? Alvará sanitário? O corpo de bombeiros tá ok? Esse é o papel da prefeitura. Tipo, porque ali tem muitas edificações que são antigas, né? E chamamos a vigilância sanitária também, porque não precisa ser um expert para passar ali na frente e ver que talvez o ambiente não seja muito limpo, né? Muito saudável e com o rigor necessário para a produção de alimentos. Sim. E não deu outra, né? Dos 4 estabelecimentos que nós fiscalizamos já em fevereiro, na primeira ação, os 4 foram interditados. E dos 4 que foram interditados, apenas 2 reabriram. Então nós somos... Uma outra modalidade, com eles agora regulamentados, né? Eles regulamentaram, eles pegaram seus alvarás, eles estavam devidamente licenciados. Falei, vamos fazer a retomada ali, vamos ver se eles estão ok. E existia exploração sexual ali dentro? Então, aí foi quando a gente flagrou essa situação. O que é exploração sexual? A prostituição em si, ela não é crime. Então, a pessoa, a mulher, o homem, que desejar se prostituir, que escolher esse caminho, ou enfim, não estou aqui para fazer esse tipo de julgamento. Está respaldado. Está respaldado, não há crime, ele não precisa, ele não deve satisfação para ninguém, nem para a prefeitura, né? Agora, você explorar a prostituição, aí isso é crime. Você ter uma casa onde você facilita isso, onde você obriga a mulher a que ela faça com que o cliente dela consuma no bar dela, onde ela use a camisinha que você vende lá, onde ela tem que deixar 10% lá para ele, isso é uma exploração. E eu imagino que seja muito difícil de comprovar, porque é algo que provavelmente existindo, feito de uma maneira muito escondida para... E a própria vítima dessa exploração, sendo maior de idade, ela não vai falar assim. Então é muito difícil você comprovar. O que aconteceu da última vez que nós fomos lá, e que dos 2 bares que estavam funcionando, um a gente teve que interditar por questões insalubres ainda, e nós flagramos uma menor de idade consumindo bebida alcoólica e possivelmente também sendo explorada sexualmente ali, né? O que acontece? As pessoas, não é só um bar. No fundo desse bar existem quartos. Existem a camisinha usada. Então, foi feita perícia naquele local. A Politec foi até lá e ele foi autuado por isso. Então, hoje ele está respondendo em liberdade, o proprietário. Esse local está fechado. Esse local está fechado. Está em processo de cassação de alvará. Então, ele não está mais só interditado. Nós solicitamos a cassação do alvará, ou seja, ele não vai poder funcionar. E só dos 4, então, apenas um está funcionando como bar. A última vez que estivemos lá, ele inutilizou todos os quartinhos. Os 4 tinham quartinhos, tá? Os 4 tinham quartinhos. Ele inutilizou esses quartinhos, a gente vê que ele está morando ali nos fundos. E estava com todos os seus licenciamentos corretos, o bombeiro correto, e estava funcionando como um bar, tá? Aí, se outras questões adversas circundam aquilo, é uma atribuição de investigação da Polícia Civil. Sim. E não da prefeitura fazer a fiscalização. Mas eu, como delegada de polícia, estou lá fiscalizando, eu flagro uma situação de crime, eu vou tomar providência. Assim como tomei ontem no Parque Tianair, onde nós prendemos um criminoso que estava furtando, através do chapolim, que a gente fala, que é um bloqueador de sinais. A pessoa vai lá fazer atividade física, vai travar o carro, ele aciona o bloqueador de sinal, ela acha que travou, ele vai lá, entra e pega celular, dinheiro. Parque Tianair. Parque Tianair.
E ontem nós prendemos ele em flagrante. Você estava ali fazendo uma outra ação? Não, a gente já sabia desses Já sabia furtos, dele. a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá já estava ali trabalhando na investigação. E a Ordem Pública também participou? Sim, com certeza. Eu sou delegada de polícia, eu tenho um policial civil lá comigo. Nós temos as câmeras do Vigia Mais ali, que facilitou a identificação desse mala. A gente foi lá e fez a prisão dele, tentando furtar pertences, né, em tese, que estavam dentro do carro. Mas sabe o que ele deu azar? O dono do carro estava dentro do carro, ele não viu. Aí o dono do carro deu um mata-leão nele e a gente estava lá, a gente já estava... Eu estava chegando da prefeitura naquele momento, o meu policial também estava comigo. A gente, óbvio, fez a contenção da situação, acionamos os colegas da DERF e foi feito o flagrante. Ele já está em liberdade, obviamente, né? Mas pelo menos ele sabe que no Levou um susto, né? Debaixo do meu nariz, não, né? A Juliana, ó, 2 em 1, delegada e secretária numa mulher só. E aí a Cristal? Porque o que teve de questionamentos perguntando, mas prefeito, e a Cristal, e as meninas? E depois todo mundo questionando, foi assim, a gente... Nós fizemos uma fiscalização na Cristal. E tudo certo. E estava com todos os seus alvarás, todas as condições de funcionamento de uma boate, de uma casa de shows que ela é. Se lá há uma exploração da atividade de mulheres, de homens para a prostituição, isso não me compete fazer esse tipo de indagação nem de investigação, né? E aí, eles são maiores de idade, obviamente, estava tudo devidamente licenciado, e enfim, e se a investigação da atividade da Cristal caracterizar ou não a exploração da prostituição, de que forma for, não compete à prefeitura. Dentro do limite de caso de shows, ela está funcionando adequadamente. Regularmente, né? Sem problemas. Minha entrevistada de hoje é a Juliana, a gente conversou muito aqui, a gente poderia conversar muito mais, porque tem muitos assuntos, quero trazê-la outras vezes, deixo aqui a câmera aberta para alguma ponderação, uma orientação, algo específico que você queira deixar registrado aqui para o nosso público. Eu que agradeço, eu falo demais, você sabe disso, e a conversa vai fluindo. Deixo os canais da Secretaria de Ordem Pública à disposição da sociedade, denuncie, isso é muito importante. Antes não se tinha uma métrica de denúncias, hoje nós temos parâmetros, né? Nós temos um sistema que vai falar para mim quantas denúncias eu recebo por dia, por hora, qual que é o dia onde as pessoas mais denunciam, qual que é o bairro onde está acontecendo mais isso, mais aquilo, para que eu possa tomar tecnicamente as decisões que vai melhor atender o munícipe, né? Agradeço a confiança que cada um deposita no meu trabalho, saibam que eu estou me esforçando bastante para fazer uma entrega que a sociedade merece, né? Sou um ser humano, sou passível de erros, de falhas, mas só falha quem faz, né? Quem não faz, não vai falhar. Então eu estou aqui para fazer. Muito obrigada, é sempre assim, muito bom entrevistar você, eu tenho essa memória afetiva, né? Tantas ocasiões nós estivemos juntas aí nessa luta pelo enfrentamento à violência doméstica, em outras oportunidades também te acompanhei na delegacia, né, da questão da inteligência, né, da informática, né, dos crimes informáticos. E saiba que aqui você será sempre muito bem-vinda, muito obrigada e agradeço você. Compartilhe esta entrevista para que mais pessoas possam saber, afinal, a mudança na lei do silêncio e todas essas ações da Secretaria de Ordem Pública. Muito obrigada, Juliana.